Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa correção. E a nossa correção, dentro da disciplina de História, vai trabalhar a atividade 2 da página 158. E a atividade 2, nós temos aqui algumas charges, né? E no final dela, nós temos aqui pedindo para que eu vou ler o enunciado para depois a gente poder então trabalhar essa charge. Então ele fala assim: explique os elementos representados na charge, comparando-os ao processo de elaboração da primeira Constituição do Brasil após a independência. Então, só para a gente poder dar uma contextualizada, né? Quando Dom Pedro I, então, ele proclama o que na verdade ficou conhecido como a emancipação política brasileira. Então, uma vez decidido governar o Brasil, ele precisava elaborar a primeira Constituição de um país independente. Feito isso, né, o que era comum, ele convoca então uma Assembleia Constituinte, por isso esse nome, né, pessoas que iriam deliberar para a elaboração dessa Constituinte. Então ele convoca essa Assembleia e aí a partir dela, então, será definidos algumas leis para que servisse como base jurídica para se governar o Brasil. Outra coisa importante a ser colocado, que esse tipo de coisa, do ponto de vista normal, dentro de uma normalidade, toda Constituição, ela deve agregar o maior número de pessoas. Porque se eu tenho uma carta que me ensina conduta perante as leis e que me dá um norte no sentido de nação, essa carta ela tem que ser abrangente para todos, ou seja, todos têm que ter acesso a ela no que se diz respeito ao cumprimento de regras, bem como também aos benefícios quando eu cumpro as leis que estão estabelecidas lá. Então, a grosso modo, a Assembleia Constituinte e a Constituinte em si, ela tem que ter esses pressupostos, ela tem que ter essas ideias. Então vamos entender a partir dessa análise dessas charges e fazer o comparativo em relação de como desenrolou, como foi feito a primeira Constituição brasileira. Vamos junto então? Eu vou ler todos os quadradinhos, né, todas as historinhas, e depois a gente juntos, nós vamos, portanto, elaborar a resposta da atividade 2. Ele diz o seguinte: observe a charge a seguir. Todos os brasileiros são cidadãos. Aí a turminha lá, comemorou. Menos os escravos e os de baixa renda. Aí, pode ver que diminuiu, né? Porque pegou todos. Todos têm direito a voto. Todo mundo ali comemorou. Ou o que começa a sobrar, né? Aí ele fala, menos as mulheres. Aí continua ali, né? Uma turma sai. Depois ele continua aqui, ó, no azul. Todos têm direito à propriedade. Os que sobraram comemoram. Desde que já tenham propriedades. Aí outro não gostar aqui. E desde que sejam iguais a mim. E esse daqui, não. Então, perdão, tem um antes aqui. Todos têm direito à justiça. Os dois comemoram. Desde que sejam iguais a mim. E um fica triste. Portanto, aonde queremos chegar aqui? Olha a quantidade que a reunião iniciou. E olha a quantidade que ela terminou. Então, a partir dessa análise, fica claro que a primeira Constituição, ela segregou, ela tirou e ela levou à margem, né, alguns grupos sociais. Então, ficou claro, né, porque na medida que a historinha ela ia acontecendo, notem que houve uma saída, né, das pessoas até sobrar duas. Então, o que nós vamos então levantar a partir dessa ideia, desse caminho que a charge nos levou? Primeiro que ela nos coloca a pensar, né, em relação à abrangência. E segundo, nós vamos entender então por que
a reunião começou com tantas pessoas e terminou somente com 2. Vamos entender aqui então. Ele fala: explique os elementos representados na charge, comparando-os ao processo de elaboração da primeira Constituição do Brasil após a independência. Então vamos pensar juntos. Quando ele, no amarelinho aqui, que muitas pessoas aqui, ó, acabam saindo, então, o que foi colocado? E aqui eu vou até sugerir para vocês. Vocês podem responder, caso não tenham respondido, em forma de tópico, porque será um grande facilitador em relação à análise da charge. Então, vamos voltar ali, ó. No primeiro, há uma exclusão de escravos e os de baixa renda. Então, vocês vão colocar aqui, ó, pontinho, né? Coloca aqui um marcador e coloca escravos e os de baixa renda. No outro, ficou claro a saída, né? Ou a não participação das mulheres. Então, você vem aqui e coloca no tópico as mulheres. O que você está destacando? Se você quiser colocar um subtítulo na sua resposta, você está destacando o não pertencimento. Ou seja, os elementos que acabaram compondo a Constituição, principalmente as pessoas que não fizeram parte dela, que é o que a gente está levantando aqui. Então, primeiro, escravizados e baixa renda, o segundo, as mulheres, que não participaram do processo da construção da Constituinte, né, da nossa Constituição, perdão. Aí ele coloca aqui, ó, todos que têm direito à propriedade, desde que já o possuem. Então, vocês vão colocar aqui, ó, propriedade. E terminando, obviamente, que teria que ser igual a ele, no sentido de ter as mesmas condições financeiras e de representatividade, assim como foi colocado. Então, uma vez que você destacou em tópicos a não participação, você já está respondendo a pergunta, a colocação, mediante a estar apontando as classes sociais que não passaram pelo processo da Constituição ou da primeira Constituição da monarquia brasileira. Então, uma vez que você destacou esses elementos, eu já considero como atividade realizada e mais atividade correta, aonde você pode colocar a autocorreção. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima correção.